Bem-vindos, bem-vindos. Um assunto interessante que afeta todos nós. E vai ser um preâmbulo. Não vamos aprofundar muito, com muitas perspectivas, porque é um assunto que traz bastante reflexão, que traz bastante implicação na vida da gente. Assédio espiritual, tem até um vídeo sobre isso já, é uma situação negativa, ruim, onde um espírito, né, uma consciência que já não tem mais um corpo físico, um ser sem corpo físico, assedia, afeta, influencia uma pessoa encarnada, como eu e você, ou mesmo um outro espírito, certo? Há assédio espiritual entre espíritos também. Há assédio espiritual também com animais. Também com animais. É uma forma de atingir os donos. O assédio espiritual, ele é motivado por raiva, por vingança, por sintonia energética, né? Às vezes a pessoa que está sofrendo assédio pensa nas mesmas coisas que quem está assediando, então acaba atraindo. Também pode ocorrer porque, basicamente, vingança, né? Uma outra pessoa quer se vingar dessa ou quer prejudicar uma segunda e contrata um espírito negativo, ruim, faz um trabalho de magia negra para prejudicar aquela pessoa. Assédio espiritual, pela própria palavra, é negativo, é ruim, prejudica as pessoas. Entretanto, não existe muito essa questão de vítima, de sofredor, de perseguido. Sempre há uma razão para o assédio. Claro que muitas vezes quem assedia está com a mente nublada, está com a percepção alterada, não sabe o que está fazendo, né? É movido por um sentimento muito forte, e quando estamos no extrafísico, os sentimentos eles assumem um volume muito grande, muito mais do que no físico. Então, o assédio há de se observar esse detalhe. Muitas vezes os envolvidos estão com uma ligação muito intensa com motivos reais, né? Motivos reais, certo? Essa questão de se colocar na posição de coitadinho de mim precisa ser analisada com cuidado, com muita atenção. E nós temos o acompanhamento espiritual, né? Temos o acompanhamento. O acompanhamento, ele se diferencia, se distingue do assédio, porque ele não tem, a princípio, uma conotação negativa. Não tem uma conotação negativa. Porém, nem sempre ele é desejado ou desejável, nem sempre ele é uma coisa boa. Então, também é algo que se tem que analisar com cuidado. O acompanhamento também se dá por sintonia, principalmente quando não tem relação, né, entre o espírito e a pessoa encarnada, certo? Há uma sintonia de pensamentos, há uma sintonia de... Não, agora não. Há uma sintonia de ideias, de ações, de momento de vida, de um momento psicológico, que aproxima um espírito de uma pessoa encarnada. E aí nós temos o acompanhamento espiritual. Aquele espírito anda com você, vive junto com você. Muitas vezes o acompanhamento ele é motivado por um sentimento bom, um sentimento positivo. O espírito quer ajudar. O espírito tem algum conhecimento, tem alguma ideia, vê o momento que a pessoa está passando e ele quer ajudar. Mas, infelizmente, isso nem sempre é uma coisa boa. Tem uma cena muito interessante no filme Amor Além da Vida. Amor Além da Vida. Excelente o filme, excelente o filme. Antigo já, tem no YouTube, se não me engano, está lá na bibliografia, na filmografia do blog. Tem um momento em que o médico morre e ele se aproxima da esposa, e a esposa está escrevendo uma carta, escrevendo um diário,
e até uma cena, né, que lembra uma psicografia. Então ele se aproxima dela e ele tenta moldar, ajustar a mão dela para escrever alguma coisa, passar uma mensagem para ela dizendo: eu estou aqui, está tudo bem, eu te amo, alguma coisa. E ela sente a presença dele e se desespera. Ela sente a presença, se desespera e começa a chorar, a gritar, e ele se afasta. Ali é um caso típico de acompanhamento espiritual. Ele está ali, vendo a esposa sofrendo, né, pela perda, quer ajudar, tenta, e a tentativa dele prejudica, porque a sensibilidade dela capta aquela energia e aumenta o desespero. Mas há situações em que o acompanhamento espiritual é bom, que o espírito que está acompanhando a pessoa encarnada, ele tem bons pensamentos, tem uma estabilidade mental muito grande, uma estabilidade emocional muito grande, e ao se aproximar de uma pessoa encarnada, ele transmite esse equilíbrio para a pessoa. Então a pessoa que às vezes está passando num momento difícil, está passando num momento conturbado, sente aquela vibração, sente aquela energia e consegue se equilibrar. O acompanhamento espiritual, a princípio, é uma coisa temporária. O espírito vem, acompanha o ser encarnado por algum tempo, ajuda de alguma forma e depois vai embora. Até porque não tem ninguém disponível 24 horas, 375 dias por ano, para ficar nos auxiliando, nos ajudando, nos pagiando. Né? Cada um tem a sua vida, cada um tem os seus objetivos. Mas os seres se ajudam, espíritos se ajudam, seres vivos, encarnados se ajudam. Às vezes o acompanhamento é de pessoas conhecidas, um pai, uma mãe, um tio, um avô que já morreram, que vêm ajudar. Às vezes são seres que estão disponíveis, mentores espirituais, espíritos de luz, que vêm ajudar. Às vezes é por um pedido, né? Vamos dizer que seja um trabalho de magia branca, onde uma pessoa busca um auxílio e recebe um acompanhamento espiritual para ajudar ela naquele momento de dificuldade. O acompanhamento, ele é temporário, no meu entendimento. Ele não pode perdurar por muito tempo. Porque a partir do momento que começa a se prolongar esse acompanhamento, há uma comunhão muito intensa do ser desencarnado, do espírito com o ser encarnado, né, de objetivos, de ideias, de pensamentos, mas que é como se o espírito quisesse viver a vida de quem está encarnado. E aí o acompanhamento pode tender a um assédio. Por melhores que sejam as intenções, pode virar um assédio, né, que acaba prejudicando ambos os lados. Cria uma dependência, e isso não é bom para ninguém. Mas, por princípio, o acompanhamento é uma coisa boa. E é uma coisa muito comum, tanto o assédio quanto o acompanhamento. Ocorrem o tempo todo. Porque a partir do momento que a gente morre, que a gente solta o corpo físico, nós continuamos no mundo astral com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos, com as mesmas emoções, com os mesmos objetivos. Então a gente continua tentando viver da mesma forma que antes. E aí, naturalmente, a gente se aproxima de quem ainda tem um corpo físico, para assediar ou para acompanhar. O ideal é que quem faleceu, quem desencarnou, né, quem morreu, continue a sua vida no mundo astral, busque outros objetivos, continue a sua jornada. Mas isso nem sempre ocorre e nem sempre é tão fácil quanto a gente imagina, né? A preocupação do espírito com quem ainda está vivo, seja um familiar, um amigo, ou no caso de uma vingança, de um desafeto, um assédio, persiste. E não há separação entre isso, né? Os espíritos lá, os encarnados aqui. Não, isso é uma coisa ilusória, é uma coisa da nossa mente que nós estamos aqui. Quem está fora do corpo percebe ambos os mundos, ambos os planos de existência com muita naturalidade. Muitos nem percebem que morreram, continuam querendo executar as mesmas coisas, vivendo nos mesmos lugares, buscando as mesmas coisas que antes, sem se dar conta que morreram.
passo muito tempo assim. Quando você sofre um assédio, você precisa buscar um auxílio. Você precisa buscar um auxílio. Seja um centro espírita, seja um centro de apometria, né, uma organização que faça um trabalho de apometria, seja um centro de umbanda, candomblé, outras opções, médiums paranormais que trabalham com isso. É interessante que você busque uma ajuda. Sozinho é muito difícil a gente resolver essas coisas. Passa por uma reeducação mental, uma alteração de hábitos da gente também, de pensamentos. Quando você está com um acompanhamento, é importante que você também identifique isso, perceba, e se for um acompanhamento temporário benéfico, tudo bem. Quando não é, ele se torna patológico, se torna doentio e pode prejudicar. A questão é como eu identifico um assédio ou um acompanhamento, como eu encerro um processo desses, né? Porque a maioria de nós não tem sensibilidade para perceber isso. A maioria de nós, mal e mal, se percebe, quanto mais uma presença extrafísica. Então é uma questão problemática, principalmente porque é muito comum, muito mais comum do que as pessoas pensam. Também há uma questão muito importante, que é a questão da desculpa, da fuga. Então tudo que acontece na vida da gente é um assédio. Tudo que acontece de ruim é um assédio. Tudo que acontece de bom é porque teve um mentor, teve um amparador, teve um ser de luz. Então a gente começa a se desculpar pelas coisas que a gente faz, ou se vangloriar pelos acertos, e a gente começa a transferir a responsabilidade. Eu fiz isso, mas era um assédio, tinha um espírito negativo me incomodando, e aí eu falei o que eu não queria, eu pensei as coisas horríveis e fiz coisas horríveis. Mas desculpa, preciso cuidado. Tinha um mentor espiritual me inspirando e eu fiz coisas boas, isso e aquilo, e funcionou, deu certo, maravilha. É uma questão complexa, com toda certeza. Mas é mais complexa pela nossa ignorância a respeito do assunto, por nossas crenças negativas a respeito do assunto, do que propriamente pela questão que ocorre. Porque a interação entre os vivos e os mortos é natural, ocorre o tempo todo. Só porque a gente não percebe, só porque a gente não vê, não significa que não exista. Então, para que a gente aproveite melhor o acompanhamento, ou para que a gente não sofra tanto com o assédio, é preciso que se discuta isso, que se converse sobre isso, que se olhe para essa situação não com medo, não com temor, não com angústia, né, ansiedade, ou como desculpa, ou como, eu sou poderoso, eu sou iluminado, eu tenho uma equipe de mentores me apoiando, me amparando, me iluminando, me dando insights. Tudo que eu falo é inspiração divina. Para a gente não cair nessas situações. Então a gente precisa entender melhor a coisa. Ponderar, conversar, trocar ideias, desmistificar. Essa visão de assédio ou de acompanhamento é muito interessante. A gente pode acrescentar a ela uma simples presença espiritual. Você vai num lugar e tem um espírito, você encontra ele. Não é assédio, não é acompanhamento, nada, ele está lá. Há uma interação. Isso acontece constantemente. No ônibus, no cinema, no shopping, em casa, na rua, no vizinho. Os espíritos continuam andando por aí. Continuam interagindo com a gente, mesmo que a gente não perceba. De novo, não é porque você não percebe, ou porque você não sente, ou porque você não nota, porque você não sabe que isso não existe. Existe. E é muito comum. As nossas crenças a respeito é que vão impactar. Uma simples presença espiritual pode se tornar um acompanhamento benéfico, produtivo, temporário, ou pode se tornar um assédio. Porque você sente uma presença espiritual e você
não gosta, você fica com medo, você ofende, você grita, você surta, e aquele espírito se incomoda com isso e revida, e aí a coisa vira um assédio, e às vezes tem problemas, dificuldades. Ambos os casos, assédio e acompanhamento, servem para aprendizado, servem para experiência, servem para uma estabilidade mental da gente, para autoconhecimento. Se eu estou sofrendo um assédio, eu preciso me perguntar o que eu estou fazendo para estar participando desse jogo de assédio. Que pensamento eu estou emitindo, que ideias eu tenho, que visão de vida eu tenho que está atraindo esse tipo de coisa. E o que eu tenho para aprender com esse assédio? Um acompanhamento espiritual, o que eu estou querendo aprender com isso? Por que estou sendo beneficiado recebendo essa energia, essa presença, essa vibração boa? O que eu posso colaborar? O que eu preciso mudar? Questionamentos. Eu não percebo nada, não sinto nada, não vejo nada. Por quê? Por que eu não sinto nada? Por que eu não quero? Ou por que eu quero e não consigo? O que há em relação a essas presenças espirituais, a essa vida que continua além do corpo físico que eu não gosto, que eu não quero ver, que eu não quero conversar, que eu não quero ponderar, que eu não quero... Não, que eu nego. Questionamentos. Questionamentos que vão nos trazer autoconhecimento, que vão nos empoderar, que vão fazer com que a gente pare de gastar energia. Porque essa preocupação com acompanhamento ou com assédio é um gasto de energia. São pensamentos gerados nessas duas relações constantemente que drenam a nossa energia mental, que nos tiram do equilíbrio, que nos tiram do nosso prumo. Seja uma fuga, uma transferência de responsabilidade, seja um vangloriar-se, um se achar poderoso, tudo isso nos desgasta, perde a nossa energia, perdemos a nossa energia nesses processos. São naturais? São. Nós aprendemos a lidar com eles desde sempre, desde que nós existimos, antes, durante a jornada no físico e depois. Porém, as reações exacerbadas a esses processos é que não são naturais. São reações que precisam ser corrigidas, um equilíbrio precisa ser alcançado para que a gente consiga manter essas interações, se portar corretamente com essas interações. Buscar ajuda quando é necessário, resolver pela gente mesmo quando é necessário. E tem muitos caminhos. Tem muitos caminhos. A gente pode, através da pesquisa, através de conhecimento, buscar meios, estudar uma apometria, estudar a doutrina espírita, conhecer um pouco mais de Umbanda, de Candomblé. A própria radiestesia tem ferramentas para lidar com isso, tem gráficos radiestésicos de proteção. Tudo isso está à disposição, está ao alcance hoje em dia. Então a gente precisa buscar essas informações para mudar o nosso entendimento. Essa é a razão de tudo. Esse autoconhecimento e essa mudança que decorrem naturalmente do conhecer-se. Controle, o autocontrole, aprender a perceber, identificar as razões de não perceber, de não conseguir lidar, se permitir sentir medo, sentir angústia, sentir surpresa, curiosidade, porque é uma coisa natural. Certo, pessoal? Até a próxima.